André, vamos a isto então. Boa tarde a todas e a todos, obrigado pela vossa presença, estudantes de artes visuais e convidados externos à vida da universidade. Vamos iniciar esta conferência com o artista Rui Sanches. Rui Sanches, muito obrigado por aceitar o nosso convite e termos a sua palavra, experiência e sabedoria no campus universitário. Este ciclo chama-se precisamente Great Artists on Campus, porque a ideia é criar corredores cada vez mais vivos, ativos, ricos entre a universidade e a sociedade civil e a comunidade artística, que a comunidade artística e a inteligência frequentem a universidade como uma sala de estar e que os estudantes universitários aprendam também a receber e a estar com artistas, intelectuais que nos visitam e que nesta troca todos cresçamos, não é? Essa é a ideia também de uma universidade no seu papel de construção de cidadania. Eu vou fazer uma breve apresentação de Rui Sanches, que para muitos de nós não precisa de apresentações, mas para os mais jovens e estudantes ajudará a localizar este artista de primeira linha em Portugal. Rui Sanches nasceu em Lisboa em 1954, onde vive e trabalha. Estudou no Arco, em Lisboa, no Goldsmith College, em Londres, formando-se em 1980, e na Universidade de Yale, em New Haven, formando-se em 1982. Recebeu uma bolsa de estudo da Fundação Gulbenkian para o período 1980-1982. A sua primeira exposição individual de desenhos teve lugar em Lisboa, na Galeria de Arte Moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1984, logo seguida de uma primeira exposição de escultura na Galeria Diferença, na mesma cidade. Desde então tem mostrado o seu trabalho em muitas galerias, museus e centros de arte, tanto em Portugal como no estrangeiro. Entre as exposições individuais, destacamos desenhos na Fundação Calouste Gulbenkian, bodybuilding na loja da Atalaia, em Lisboa, Rui Sanches, retrospectiva no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, Museum, no Museu Nacional de Arte Moderna, em Lisboa, e Espelho, Mirror, no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional e também no Museu Coleção Berardo. Algumas importantes exposições coletivas foram a 19ª Bienal de São Paulo, Past Future Tense na Galeria de Arte Winnipeg e na Galeria de Arte de Vancouver, no Canadá, Tríptico na Europália 91, no Museu Van Hedendags Kunst, em Ghent, Do Silêncio à Luz no Vatari 1, em Tóquio, Abstract Real no Museu Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Viena, Dentro e Fora em Cáceres e, por último, Serralves 2009, a coleção no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. Está apresentado o nosso convidado, Rui Sanches, a palavra é sua e, mais uma vez, obrigado pela generosidade em estar connosco. Bem? Não estão a ouvir. Estão? Agora estão. Okay. Então, muito boa tarde. Quando o João me convidou para esta conversa, pensei que seria interessante falar um pouco do meu percurso inicial, uma vez que o público é sobretudo de estudantes e acho que era se calhar a melhor maneira de falar da minha carreira como artista é começar por aí e depois então falar um pouco também sobre o que estou a fazer agora. Eu acho que a nossa vida é muito marcada pelas escolhas que vamos fazendo, tanto a nossa vida como o nosso trabalho, e essas escolhas são feitas em determinadas alturas e acontecem em determinados sítios, e esse momento, esse tempo e esse espaço onde as escolhas são feitas marcam muitas vezes o leque de possibilidades que temos para fazer essas escolhas e influenciam de uma forma direta aquilo que vamos fazendo. Como o João disse, eu formei-me em Londres e nos Estados Unidos, no final da década de 1970 e no início da década seguinte, e o facto de ter estudado durante esse período e de ter estudado em países anglo-saxónicos foi muito importante para a minha formação. Eu fui para Londres em 1977, vindo de Lisboa, que era uma cidade muito
longe de tudo o que se passava na arte contemporânea a nível europeu e mundial, não é? Não havia muito pouca informação sobre o que se estava a passar no resto do mundo. Tinha estado no Arco, mas a informação que chegava a Lisboa nessa altura era relativamente escassa e era difícil de obter, e nós viajávamos muito pouco, era caro, era complicado, e portanto quando fui para Londres tive uma imersão num espaço cultural completamente diferente, num espaço muito mais cosmopolita, muito mais contemporâneo, e portanto senti-me imediatamente imerso em dois mundos para mim diferentes, ou que eu via como diferentes na altura. Por um lado, em Londres, na altura, não sei se ainda é assim hoje em dia, os museus, a coleção permanente, a entrada é gratuita, portanto eu podia frequentar à vontade os museus, as coleções dos grandes museus, sobretudo da National Gallery, onde passei muitas horas da minha estadia em Londres. E, portanto, por um lado tinha esse convívio com a arte de todos os períodos da arte ocidental, e por outro lado o convívio ou o contacto, através da escola onde andei, dos professores com quem estava e das galerias que visitava, da arte do meu tempo, da arte dos anos 70, dos anos 60, 70 sobretudo, e sobretudo a arte anglo-saxónica. Não era muito esse tipo de artistas que estavam mais visíveis em Londres nessa altura. Portanto, eu estava muito, muito dividido, senti-me muito uma espécie de esquizofrenia entre, por um lado, artistas como este pintor do século XVII, o Nicolas Poussin, que foi um artista que sempre me fascinou imenso e que eu passava horas na National Gallery a olhar para os quadros do Poussin e de outros artistas também, não só do Poussin, mas o Poussin é paradigmático nesse aspecto, quer dizer, era um artista que eu me tornei completamente obcecado pela obra dele, e não percebia muito bem porquê, não é? Porque é que uma pessoa da minha idade, na Europa do final da década de 70, se havia de interessar por uma série de quadros com representações mitológicas de figuras mais ou menos antiquadas a dançar ou a fazer outras coisas no meio dos campos italianos. Portanto, por um lado havia este tipo de artistas que me obcecavam até certo ponto, e por outro lado havia toda a produção mais contemporânea de artistas que eu fui descobrindo quando estava em Londres, sobretudo artistas mais ligados à arte conceptual, à arte pós-minimal, anos 60, 70, anglo-saxónicos, como o Bruce Nauman, ou Serra, ou Mel Bochner, ou Robert Ryman, Robert Morris, John Baldessari. São exemplos, como eu podia dar de outros, mas eu escolhi estes exemplos porque foram artistas cujas exposições eu vi na altura e que me interessaram na altura e que foram discutidas na escola com os professores, com os outros colegas, e portanto eu lembro sobretudo de muitas conversas acerca do Robert Ryman, uma grande exposição que houve na Whitechapel Gallery, que foi muito, muito discutida. Portanto, era muito entre estes dois mundos que eu achava que estava dividido. Portanto, esta dificuldade que eu tinha entre aquilo que eu via à minha volta dos artistas mais recentes e aquilo que eu achava que era muito magnético nos artistas mais antigos, não conseguia perceber muito bem por onde é que havia de ir. A pouco e pouco eu fui-me informando mais sobre os artistas como o Poussin, e fui começando a olhar para eles de uma forma um bocadinho diferente. E essa distância temporal que me separava dos artistas do século XVII foi-se transformando para mim numa espécie de túnel no tempo, como se as obras... Comecei a ter consciência que aquelas obras já não eram as mesmas coisas que tinham saído do ateliê do Poussin em Roma no século XVII, mas eram agora uma outra coisa, era uma espécie de um compósito temporal, camadas e camadas de exegeses, de estudos, de pessoas que tinham trabalhado a partir dele, a partir da obra do Poussin, e portanto transformar-se numa espécie de sedimentos, uma espécie de compósitos, de sedimentos temporais que ao longo do tempo foram criando uma nova realidade, que era também contemporânea, assim como as obras dos artistas dos anos 60 e 70. E portanto e percebi também que eles faziam parte de uma espécie de
de sequência ou uma espécie de genealogia histórica que começava no período clássico greco-romano e que vinha por aí fora, passando pelo Renascimento, depois passando pelo classicismo do século XVII, de Poussin, de Lorrain, etc., por pintores como Chardin ou David, que foi um artista também que me foi muito importante, e terminando mesmo no tempo mais próximo de nós, na modernidade, com artistas como Cézanne. Portanto, havia uma espécie de uma família de artistas em que eu sentia que havia uma relação entre esses vários tempos e que eles todos faziam parte de uma mesma família, na qual, eventualmente, eu achei que me podia, de alguma forma, também integrar nessa genealogia. E percebi que, se calhar, o que me preocupava em relação aos artistas mais recentes era que muitos destes artistas tinham trabalhado de uma forma extremamente analítica, ou seja, havia da parte de muitos destes artistas anglo-saxónicos uma atitude em relação à obra de arte que consistia em analisar essa obra de arte nos seus vários componentes, dividir esses vários componentes e depois trabalhar de per si cada um deles, o peso, a superfície, o processo, a matéria. Portanto, cada uma daquelas obras aparecia-me quase como uma espécie de uma questão que era resolvida naquela obra, enquanto que as obras de pintores como Poussin eram muito mais polissémicas, muito mais complexas, pelo menos da maneira como eu as via na altura. E essa factualidade das obras dos anos 60, 70 podia-se centrar, por exemplo, no Frank Stella, não? Um artista que morreu agora há dias, e que dizia que no meu trabalho aquilo que se vê é aquilo que se vê. Não é? Não havia mais nada, quando estamos a olhar para um quadro destes do Frank Stella, de 1958, não há mais nada a não ser o que está ali. Não é? Tudo se resume ao objeto que está perante os nossos olhos e nada mais há a ver para além disso. Portanto, essa digamos que seria uma postura de um dos extremos em que há essa factualidade. Uma factualidade que para mim era muito interessante também. Ou seja, interessa-me e continua a interessar-me no meu trabalho essa presença do objeto em frente ao espectador, presença factual de algo que está ali no mesmo tempo e no mesmo espaço que o observador. Mas depois eu penso que é muito importante, e mesmo para o próprio Frank Stella, obviamente que esta declaração do Frank Stella, feita nos anos 60, é uma declaração muito de uma postura de guerra, não é? De combate, é um grito de guerra que depois foi muito matizado no próprio trabalho do Frank Stella ao longo do tempo. Não é? Ele depois, mais tarde, obviamente, vai falar do tempo e do espaço na pintura dele de uma maneira muito diferente. Mas, portanto, essa presença das coisas era algo que era importante, e eu comecei a olhar para muitos destas obras como uma espécie de ruínas, obras que se esgotam ou que se esgotavam num primeiro contacto com elas, uma vez percebendo o que é que se está ali a passar, ou qual era a intenção do artista quando fez aquela obra, elas parecia que se esgotavam e que ficavam exauridas e que se tornavam uma espécie de ruínas, fragmentos arruinados, mas que fragmentos esses que eventualmente eu pensei que se podiam reativar de alguma maneira, pegar nesses fragmentos e tentar dar-lhes uma nova vida, dar-lhes um novo significado. E, portanto, pegando nesses tais fragmentos, que também apareciam nas pinturas do Poussin, como esta pintura de São João em Patmos, do Poussin, rodeado de São João rodeado de fragmentos de ruínas, eu parti de uma obra específica do Poussin, neste caso uma pintura intitulada Sagrada Família nos Degraus, e resolvi tratá-la em 3 dimensões, criar uma escultura em que se transformasse a perspectiva usada pelo Nicolas Poussin na sua pintura. A pintura é esta, portanto, uma pintura construída segundo a perspectiva clássica pós-renascentista, portanto, um único ponto de vista,
o espectador separado daquilo que está a observar, e olhando de ponto fixo para aquilo que está a ver, e portanto que vai transformar o nosso olhar sobre o quadro, posicionar o nosso olhar sobre o quadro também, naquele ponto, não é? E portanto pensei que podíamos, pegando em restos de outros tipos de arte mais recentes, há coisas ligadas ao minimalismo, ao construtivismo, construir uma nova versão desta escultura, uma espécie de paráfrase desta pintura, em que a perspectiva seria uma perspectiva compósita, seria uma perspectiva em que o espectador pode se deslocar no espaço e observar a peça de vários pontos de vista e ir estabelecendo uma nova perspectiva sobre o objeto. Utilizei materiais correntes, contraplacado de madeira, ripas de pinho, fios de elástico, coisas muito, muito simples, e peguei nesta composição do Chardin, que é uma das obras mais emblemáticas do trabalho do Chardin, uma composição absolutamente perfeita, harmoniosa, uma pirâmide, onde as várias relações entre os personagens representados são muito, muito claras, não é? Há uma lógica entre os olhares dos vários personagens, uns em relação aos outros, e o alinhamento de São José sentado no degrau no vosso lado direito. Portanto, tudo isto é uma composição absolutamente perfeita que eu não achava que fosse concebível na década de 70 do século XX, esse tipo de harmonia, de criação de uma coisa de tal maneira perfeita, harmónica, organizada, fechada, acabada, mas sim qualquer coisa muito mais instável, muito mais baseado numa acumulação de coisas que podem ser mudadas a qualquer momento, em que as peças não estão sequer consolidadas umas em relação às outras, estão apenas encostadas, apoiadas, postas umas sobre as outras. Portanto, esse lado contingente era qualquer coisa que me interessava, esse lado frágil da construção final. E, portanto, era pegar em coisas como esta escultura do Judd, por exemplo, este stack do Donald Judd, e como se fossem fragmentos de qualquer coisa e de outros artistas semelhantes, e construir com isso uma nova versão, uma espécie de adaptação, como se pode adaptar um romance para um filme. Eu, na minha cabeça, estava a fazer uma adaptação da pintura do Poussin para 3 dimensões, para a escultura. Na altura descobri também as obras dos artistas construtivistas, sobretudo o Tatlin, agora desapareceu o nome, o Vladimir Tatlin, que foi um artista que também me interessou muito nesta altura, e que, quando voltei para Lisboa, em 1982, comecei a trabalhar muito, continuando esta primeira versão do Poussin que tinha feito ainda nos Estados Unidos, e fiz uma escultura que expus na Galeria Diferença, na primeira exposição que fiz de escultura, que é baseada numa outra obra do Poussin, que é Os Pastores da Arcádia. A que eu dei o título de Et in Arcadia Ego, que é a divisa latina que está inscrita no túmulo que os pastores estão a observar na Arcádia. Portanto, é uma pintura muito central na obra do Poussin, e é uma elegia, não é? Uma pintura elegia, que estamos na Arcádia, e os pastores descobrem, no meio desse paraíso terrestre, um túmulo de alguém que está enterrado e que tem essa frase. Portanto, Et in Arcadia Ego, que tem sido traduzido de várias maneiras, mas aparentemente a tradução mais consensual é que é a própria morte que é o sujeito da frase, não é? Eu também estou na Arcádia. Até na Arcádia a morte está sempre presente. E, portanto, esta versão já é uma versão mais simples, menos complexa, penso eu. Pelo menos a minha ideia na altura era fazer uma espécie de limpeza da complexidade da peça anterior, mas mesmo assim
apresentando não só essas hipóteses do espectador ter vários pontos de vista diferentes sobre a obra, mas também criar uma espécie de indicações, vetores, não é? A própria escultura orientar o olhar e o movimento do observador. O observador, ao deslocar-se no espaço à volta desta escultura, uma série de elementos lineares, elementos planos, elementos abertos, elementos fechados, que organizam ou que ajudam o espectador a organizar a sua visão sobre a obra e organizar, através dessa relação, a organizar uma certa noção de espacialidade, uma certa noção de composição. Portanto, este período, eu continuei durante vários anos a trabalhar com o mesmo tipo de materiais muito simples, como eu disse há pouco, contraplacado, de pinho, com um tipo de construção muito simples, em que toda a construção é muito aparente, ou seja, vêem-se os pregos, vê-se a maneira como os vários planos estão colados e pregados uns aos outros, e comecei não só a trabalhar a partir de obras específicas, como os dois exemplos que vimos antes, mas também a trabalhar a partir de géneros da pintura, como a natureza morta, a paisagem, a figura, o retrato, ou figuras de iconografia tradicional da arte ocidental, da iconografia cristã, da iconografia da mitologia clássica greco-romana, e tentando sempre pensar muito na relação que as peças estabelecem com o observador. Portanto, tentar que haja pontos de vista muito diversos conforme a posição em que o espectador está naquele momento no espaço. Isto é uma peça dos anos 80 também, de 86, chamada QB, que é uma natureza morta, no fundo, e que esta vista que é da peça é uma vista muito arejada, ou seja, a parte de baixo da obra tem apenas três elementos, em cima também os elementos estão bastante separados uns dos outros, mas quando circulamos no espaço e encontramos um novo ponto de vista, ela tem um aspecto muito diferente, não é? Porque há como se fosse uma espécie de contração no espaço, criando uma sobreposição dos vários elementos que quase cria uma figuração de um corpo, qualquer coisa muito mais centrada e mais sólida. Isso interessava muito essa possibilidade de estabelecer com o observador relações muito diferentes conforme o ponto de vista onde o espectador está. Fui introduzindo diversos materiais nas esculturas. Aqui aparece também o aglomerado de madeira, aparecem canos de água de ferro, e que, mais uma vez, é baseado numa obra específica, que é a Morte de Marat, de David. Portanto, estas peças tinham normalmente os títulos dos quadros onde eram inspiradas. Este chama-se A Morte de Marat, segundo David, e, portanto, há vários, começam a haver vários elementos narrativos, entre aspas, que começam a aparecer de uma forma mais óbvia nas esculturas, não é? Portanto, estes canos podem sugerir que há qualquer fluido que circula no interior da escultura. Todos estes volumes não se percebe na fotografia, mas estão ligados uns aos outros com canos, portanto, como se pudesse haver aqui uma circulação no interior da escultura. E os materiais, como eu dizia, vão sendo mudados. Digamos que há um material base, que é o contraplacado, e os materiais de madeira processada, e isso era um aspecto que me interessava também, o facto de não ser madeira natural, não ser a madeira tal qual ela vem da árvore, mas ser uma madeira que é já um fruto de um processamento industrial, madeira que é laminada, colada, pressionada, prensada, e depois há mais um processamento, que é o processamento que é feito por mim, usando essa madeira como material. E, portanto, outros exemplos, portanto, esta é a Natureza Morta 1, que é uma escultura também de 1984, o Rei e Rainha, portanto, na perspectiva de serem duas figuras que estão unidas ou que não chegam a estar unidas através daquele ponto em que as duas lâmpadas quase se tocam, mas não chegam a tocar-se, não é? Criando ali um ponto de tensão
no interior da própria escultura. E depois, no final da década de 80, comecei a tentar diversificar os processos de construção de formas tridimensionais. Não é? Portanto, sair apenas da construção, que era o que eu tinha vindo a fazer até então, e comecei a utilizar a modelação, a passagem do barro ao gesso, do gesso à fundição em bronze, e, portanto, vários processos mais tradicionais da escultura ocidental, sobretudo da escultura oitocentista, e que comecei a integrar nas obras também. Isto é uma peça chamada Narciso, de 1989, em que dentro de um cubo de vidro está também uma outra escultura, que é essa feita em bronze, pintada de branco. Portanto, a peça foi feita em barro, depois foi passada a bronze, e depois foi fundida foi passada a gesso, depois fundida em bronze, e depois pintada de branco, o que cria uma ambiguidade que não se percebe muitas vezes à primeira vista se é gesso, se é o bronze, mas depois vendo com atenção vê-se as pinceladas do branco e percebe-se que há essa camuflagem, digamos, e essa relação também com a pintura que tinha servido muitas vezes de ponto de partida para as obras. Não é? Portanto, uma espécie de retorno ao processo da pintura. Portanto, este é um exemplo de um artista que eu tinha esquecido praticamente e que voltei a olhar para ele com muita atenção, que é o Rodin. Portanto, o processo de modelação desta escultura de Rodin é muito evidente, uma escultura feita em gesso, diretamente passado do barro modelado pelo Rodin. E, portanto, essa ideia de introduzir diversos processos de fabrico de peças tridimensionais foi alguma coisa que me interessava na altura. Isto é uma escultura chamada Fragmento, em que, mais uma vez, há um elemento em bronze pintado de branco. Em 1990 fiz esta escultura chamada Orfeu, portanto, ainda dentro desta ideia de trabalhar sobre figuras mitológicas ou figuras da iconografia, e que é uma peça em bronze, pintada de branco também, excetuando o tubo que sai da cabeça, digamos, da escultura, que é em bronze sem ser pintado. E a peça não é muito grande, tem cerca de 60 centímetros de altura, um bocadinho mais talvez, e interessava-me arranjar uma maneira de a colocar ao nível dos olhos do espectador, portanto, criar uma maneira de a elevar ao nível dos olhos do espectador, mas não queria usar um plinto tradicional, um plinto paralelepipédico vulgar, e pensei na hipótese de fazer uma sucessão de círculos de madeira, neste caso de aglomerado de madeira, com diâmetros ligeiramente diferentes uns dos outros, que produzissem um efeito de torção, que continuava o efeito de torção que a escultura que está em cima tinha também. Tinha um certo efeito como se fosse uma espécie de vórtex, de torção, e isso era prolongado na base da escultura. E essa ideia da acumulação dos tratos de madeira foi importante, e achei que era um caminho que podia seguir a partir daí, e comecei a fazer muitas esculturas baseadas nesse processo. Portanto, começar da parte da primeira camada, e a partir da primeira camada ir fazendo pequenas variações nos sucessivos estratos de madeira, que conformam finalmente uma forma tridimensional, e que é, no fundo, uma acumulação de desenhos bidimensionais que vão sendo postos uns em cima dos outros e que acabam por criar esta figura em 3 dimensões, que tem muitas hipóteses de ressoar na nossa imaginação para vários sítios, não é? Desde coisas mais orgânicas, mais paisagísticas, mais geológicas, há vários caminhos possíveis, e é muito possível misturar esses vários caminhos, não é? Tornar as distinções não importantes, tornar essa confluência de associações mais presente e mais dinâmica na escultura. Isto é uma outra escultura de 2001, salvo erro. E, portanto, interessou-me esta ideia. Por um lado, era um processo que demora tempo.
vão-se acumulando os traços uns sobre os outros, e é muito clara essa temporalidade, não é? Nós vemos aqui uma sucessão de coisas umas sobre as outras, mas essas coisas acabam por criar uma forma única, uma forma que parece maciça, apesar de sabermos que aquilo é feito de camadas individualizadas e que parece às vezes ter uma tensão qualquer interna, haver uma pulsão qualquer no interior, daquela forma que a faz mover quase, ou isso é visível sobretudo quando se percorre à volta a escultura, sente-se essa mudança na superfície da escultura como se fosse uma tensão, uma pulsão qualquer interior que vai alterando a forma. E estas esculturas às vezes eram acompanhadas, a parte do contraplacado, de outros materiais, como é o caso desta, que tem uma placa de vidro transparente que está mais ou menos ao nível da cintura do observador, portanto é uma placa retangular que avança para dentro do espaço do observador e que o que faz, obriga o espectador a afastar-se e a desviar-se para circular em torno da escultura e, ao mesmo tempo, cria um reflexo sobre o vidro que perturba a legibilidade da forma da obra, não é? Portanto, torna-a mais ambígua e mais interessante. Então, uma imagem de uma exposição que fiz em Bragança há alguns anos atrás, e que eu trouxe esta imagem porque se vêem 3 peças de períodos muito diferentes. Do lado esquerdo, uma peça de 1984, no centro uma peça do ano 2000 e no lado direito uma peça de 2008. Portanto, períodos muito variados. Esta é uma imagem de uma exposição no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em 2001, onde se vê as variações. Eu fiz várias interpretações desta ideia de uma bola com pequenas alterações, umas vezes mais achatada, outras vezes mais esférica, outras vezes aberta, outras vezes fechada, e que foram mostradas nesta exposição em 2001 na Gulbenkian. Já uma peça de 2002 em que essa torção se torna também mais aparente. Ela tem uma forma que incita o espectador a circular à volta dela, portanto há um movimento de torção que leva as pessoas, ou em princípio levará as pessoas a circularem à volta da peça. E passamos agora para uma peça de 2010, onde eu comecei a voltar a integrar muitas vezes fragmentos de objetos reais, não é? Neste caso são 2 portas normais, portas pré-fabricadas que se vendem nos Leroy Merlin desta vida, e puxadores também pré-fabricados, portanto, criando referências a outros ambientes que não apenas o mundo das artes visuais, não é? Todos estes materiais, isso é uma coisa que me interessa neste tipo de materiais, é que eles trazem a sua história, trazem o seu mundo. Não é? A porta, nós sabemos para que é que serve uma porta. Estamos habituados a ver portas na arquitetura. A porta serve para separar 2 espaços, serve para fechar um espaço em relação ao outro. Portanto, toda essa carga que estes materiais têm e que nós estamos habituados a conferir a esses objetos, esses significados, vão poder ser transpostos para as esculturas e vão poder fazer parte do significado que depois que a escultura vai ter no seu aspecto final. Isto é uma escultura que eu fiz para um espaço que é o espaço da Ermida, que é ao pé dos Jerónimos, em Belém. É uma pequena ermida que tem o sítio onde estava o altar-mor, é esta zona que se vê na fotografia, que tem um teto em abóbada de meia cana, e portanto a escultura repete um pouco esse ritmo da meia cana, e é feita em MDF hidrófilo, portanto tem esta cor verde, e é uma espécie de espaço para o qual se pode olhar para dentro, ou seja, há esta primeira visão
da totalidade da escultura, e depois, quando nos aproximamos, podemos olhar para o interior daquele espaço e há uma abertura na parte superior, onde a luz entra e vemos o interior como se fosse uma espécie de uma gruta, onde está aquela presença de uma figura e de todo aquele ambiente que se vê na fotografia. Já é uma peça de 2019, onde se vê bem aquilo que eu falava há pouco. Ou seja, a maneira como os materiais se relacionam uns com os outros é um bocadinho devedor da colagem. Pegarem coisas que já existem, não é? Como uma colagem de um Picasso ou de um Braque, não é? Um papier-collé dos anos princípio da década de 12, e pegar nesses elementos que têm a sua história. Um é um papel de parede, outro é um bocado de uma pauta musical, outro é um desenho de um copo, e juntá-los todos numa mesma composição, cada um mantendo a sua identidade, mantendo a sua origem e a sua história, e depois criando esta espécie de relação de alguma forma quase linguística, não é? Em que há vários elementos que se ligam uns aos outros e que nós podemos fazer uma leitura quase linguística destes vários elementos que se articulam, criando uma nova situação, uma nova narrativa que cada um irá construir ao se relacionar com essas obras. E essa noção da relação entre as artes visuais como linguagem, não é? Nós falamos muitas vezes da linguagem visual, da linguagem das artes artísticas, da linguagem das artes visuais, de uma forma um bocadinho às vezes só aproximada, não é? Porque a linguagem escrita é uma coisa diferente, tem um processo significante diferente, e interessa-me essa relação entre os dois mundos, e interessou-me, comecei outra vez recentemente a pensar mais nessa relação, na relação entre a palavra escrita e o texto e as artes visuais, a escultura ou a pintura, e portanto a maneira como um texto significa quando abrimos um livro, quando lemos uma frase, e a maneira como uma obra de arte significa para nós. A ideia do texto associado ao tipo, associado à tipografia, associado à maneira como o texto é organizado, a maneira como o texto visualmente introduz significados no texto, apenas que não é apenas semanticamente o que está lá escrito, mas a maneira como esse texto é construído visualmente, não é? Ao longo do tempo, desde a Bíblia de Gutenberg, com os tipos móveis, e portanto toda a revolução da tipografia a partir daí, e que no final do século XIX muitos poetas começaram a pensar essa questão do caráter visual que a página escrita tem, não é? Isto é uma coisa do Apollinaire, um caligrama do Apollinaire, em que ele organiza o texto visualmente, não é? Portanto, il pleut, a chuva está ali representada visualmente também. Isso é uma coisa que muitos artistas foram fazendo ao longo do tempo, desde os cubistas, em que utilizam as letras de stencil, como este quadro do Braque, onde vemos ali letras aplicadas, não é? Como para tornar absolutamente assintoso que aquilo é uma superfície bidimensional. É possível pôr ali um stencil e inscrever uma palavra na superfície da pintura, ou a maneira como os construtivistas russos trataram as letras e os números nos seus trabalhos, os dadaístas que praticamente destroem a capacidade significativa da linguagem, não é? Tornam a linguagem muitas vezes ilegível, ininteligível, não deixa de se poder ler o texto, é apenas uma imagem de destruição, de confronto, ou caligrafias não ocidentais, como o caso do Franz Klein, que muito influenciado pela caligrafia oriental, chinesa, japonesa, ou a ocidental do Cy Twombly, por exemplo, foi um artista que me interessou sempre muito também. E mais recentemente, nos anos 60, sobretudo, as experiências de poesia experimental, da poesia visual, como é o caso desta obra da Salete Tavares, O Menino Ivo Superlativo,
não há tantas coisas feitas no sentido da tridimensionalidade, não é? Há muitos trabalhos que usam a linguagem escrita, como o caso desta peça do John Baldessari, mas no campo da escultura, no campo das três dimensões, isso já não é tão comum assim. Obviamente que há muitos exemplos. Esta obra do Jasper Johns, parte das letras são tridimensionais, estão articuladas com dobradiças na superfície da pintura, por exemplo, estas peças do Ian Hamilton Finlay, no seu jardim de Little Sparta, que é um artista também muito interessante, ou Bruce Nauman, ou Nancy Dwyer, quer dizer, não faltam exemplos, mas são muito mais escassos do que no caso das duas dimensões. E, portanto, entretanto, coincidentemente com estas preocupações relacionadas com a linguagem, voltei a ler um texto que eu já não lia há vários anos, que é uma novela do Balzac, que é a obra de arte, a obra-prima desconhecida, Chef-d'œuvre inconnu, e um dos personagens dessa narrativa é o Poussin, que era um artista, obviamente, que me interessava muito, e ele tem três personagens. É o Poussin, que é o jovem pintor que está a chegar a Paris e que se quer afirmar como artista, um pintor mais velho, Paul Bus, que é pintor que foi retratista de Maria de Médicis, que era um pintor já muito estabelecido na Paris do século XVI, XVII, e depois um personagem que ele inventa, que é o Fraunhofer, que é um pintor muito idiosincrático, está fechado no seu ateliê, é considerado um grande artista, mas que faz constar que está a trabalhar numa obra-prima que ele vem vindo a pintar durante anos, a tentar alcançar algo que vai ser a pintura que se vai sobrepor a todas as pinturas feitas até então no Ocidente. Não é? Portanto, ele está a trabalhar num retrato de uma mulher que vai ser uma coisa absolutamente a grande obra-prima. Ele não quer mostrar o seu quadro a ninguém, até que finalmente os outros dois pintores lá o forçam a mostrar o quadro, embebedam o senhor, ele acaba por ceder à pressão, leva-os ao ateliê e eles vão vendo pinturas maravilhosas umas atrás das outras, e ele vai dizendo: não, isso não é nada, o que eu estou a fazer agora é que é a grande pintura, a obra-prima. E então chegam ao tal ateliê final e deparam-se com um quadro que é apenas um monte de manchas de tinta e riscos e coisas que não há lá nada que tenha que ver com uma mulher, e portanto em que no fundo o corpo da mulher é substituído pelo corpo da pintura, não é? Está lá a pintura, vê-se um pé, vagamente um pé na pintura, e o Fraunhofer está completamente iludido na sua subjetividade. Ele vê ali uma mulher extraordinária, mas mais ninguém vê, a não ser ele, e portanto há essa incapacidade de comunicar aos outros aquilo que ele acha que está a fazer, que está ali a criar uma obra-prima e que não existe obra-prima nenhuma. Não é? Portanto, essa ideia da obra-prima, comecei a trabalhar também com essa noção da obra-prima. Voltei outra vez ao Poussin e resolvi pegar na frase et in Arcadia ego e trabalhá-la como uma escultura. Portanto, voltei. Isto é o livro do Balzac. Há uma edição que foi feita pelo Ambroise Vollard com ilustrações do Picasso, que são muito interessantes, as ilustrações do Picasso da obra. Isto é um autorretrato do Poussin, um quadro do Porbus, o triplo retrato do Sr. Porbus, e a tal parede de tinta, não é? Que me fez, obviamente, lembrar um quadro como, por exemplo, um quadro do Pollock, como este, não é? É apenas o corpo da pintura em cima de um muro de tinta. E, portanto, o que é que faz uma coisa destas ser uma obra de arte? O que é que faz um monte de tinta em cima de uma superfície de têxtil, uma tela, ser uma pintura e ter um significado simbólico para além do factual bocados de tinta em cima de uma tela. Portanto, voltamos um bocadinho ao princípio, a essa questão do que é que faz uma obra de arte, o que é a obra e o que é a arte, o que é o objeto e o que
e o que é a arte, e voltei portanto, ao Poussin, e este quadro que sempre me acompanhou, voltei a essa escultura, a essa frase et in Arcadia ego, e trabalhei essa frase tridimensionalmente, criando para cada letra uma espécie de objeto escultórico que, todos postos em sequência, conformam a frase et in Arcadia ego. E esta é uma das esculturas que eu vou mostrar amanhã numa exposição que inaugura amanhã à noite, na Galeria Miguel Nabinho. Estão todos convidados, a partir das 9h30. Sexta-feira, desculpa, exatamente, sexta-feira. A exposição vai ter esta obra e outras que fiz depois desta. Chama-se, são imagens, portanto, et in Arcadia ego é a frase que está lá escrita. E são vistas diferentes da mesma peça. São desenhos que vão estar também. Eu não vou mostrar porque os desenhos são péssimos. As imagens não são boas. E pronto, isto é o título, o catálogo, desculpem, o convite da exposição é esta imagem do filme do Charles Laughton, do A Noite do Caçador, em que o Robert Mitchum, que é o personagem principal da obra, tem tatuado na mão Love e Hate. E pronto, isto tem a ver com a exposição. Quem quiser saber mais pode ir à exposição na sexta-feira. E daí também o título da exposição e o título desta conversa, que era Words Don't Come Easy, que é uma referência, obviamente, a uma canção popular de alguns anos atrás. E pronto, ficamos assim por aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui Sanches. Que belo itinerário pelo percurso criativo. Muito obrigado. Eu abri agora o debate, faz parte do nosso ritual, abrirmos a conversa ao público. Não há assistentes de sala, portanto o microfone passa de mão em mão. É a comunidade que é autossuficiente, a comunidade da plateia. Alguém quer abrir o debate, ideias, questões que queiram colocar ao Rui Sanches? Isa Toledo. Rui, obrigada pela apresentação. Achei fascinante. Gosto que o Rui terminou com Words Don't Come Easy, porque uma coisa que eu fiquei a perceber enquanto você descrevia o trabalho eram os momentos em que as obras tinham que vir com os títulos e depois, quando não. Eu sinto que nesse arco, onde haviam muitas referências aos pintores, à formalidade, o Rui sempre dizia qual era o título da obra. Entretanto, quando passamos aquelas obras onde já não é preciso um título, e sim quase como uma descrição do que seria a ação, não é? E depois, quando já não havia ação, era uma descrição de qual era o espaço. Depois daí chegamos aqui no momento de figuração, onde, digamos, a porta é, de alguma maneira, uma figuração, mas não é preciso de um título, é só preciso saber o que é uma porta. Eu gostaria de saber, sobretudo, da relação do Rui com os títulos das obras. Pois, eu achei que, enquanto as obras tinham uma referência que era importante para se perceber o que estava a ver, não é? Que era importante haver o título. Quando isso deixou de acontecer, quando as obras começaram a ganhar uma autonomia em relação às referências, pelo menos às referências óbvias que havia antes, os títulos desapareceram, passaram a ser sem título quase sempre. Mais recentemente, voltei outra vez a uma peça que eu mostrei de 2019, tem um título, chama-se Os Espaços em Volta, e voltei ultimamente outra vez a dar títulos, tanto aos desenhos como às esculturas. Eu acho que tem que ver com isso, com essa necessidade de acrescentar qualquer coisa de linguístico e que faça por vezes por semelhança ou por contraste, que faça uma relação de choque qualquer com a obra, que torne a obra
que deu-me um outro tipo de relação entre o observador e a obra. Poderá ter que ver com o facto de eu agora estar mais interessado na linguagem escrita e estar a pensar nisso e haver esta preocupação. Eu tenho um livro que vou publicar em breve, que comecei a escrever na altura do confinamento e que se chama A Luta pelo Significado. E basicamente é isso que é o meu trabalho, é a luta pelo significado. O livro não tem nada a ver com o meu trabalho. É um livro de divulgação de história da arte, tem a ver com a arte do século XX ocidental, mas é muito visto desse ponto de vista. A partir de certa altura é preciso, todos nós temos que inventar o nosso dialeto, não é? Temos que criar uma coisa qualquer para que o nosso trabalho não seja insignificante, não seja que tenha algum interesse para os outros, tenha algum interesse para a comunidade. E, portanto, essa luta permanente pelo significado, eu acho que está na base da arte contemporânea, da arte moderna contemporânea. E acho que no meu trabalho eu debato-me muito sempre com essa questão, não é? Muitas vezes faço as coisas e tento perceber, ok, isto para mim foi interessante, estive a fazer isto, mas agora vou pôr isto numa galeria e para quê? Não é? Porque o que é que as outras pessoas vão o que é que isto vai interessar a alguém? Portanto, essa questão de eu ter confiança às vezes, e acho que isso, os primeiros trabalhos dos anos 80, em que eu tinha referentes muito diretos, tinha a ver com essa falta de confiança, tinha a ver com a noção de que eu tinha, que precisava de arranjar alguma coisa que lhe desse credibilidade àquilo que eu estava a fazer. Precisava de ir buscar um Poussin, um David ou um pintor qualquer e trabalhar a partir dele ou dela para lhe dar uma espécie de garantia de qualidade. A pouco e pouco, se calhar, fui-me tornando mais confiante, não sei, ou mais inconsciente, e deixei de sentir necessidade dessa coisa, e as coisas começaram a tornar-se, as obras começaram a tornar-se mais intuitivas também, menos racionalizadas. Quase todas aquelas peças feitas em camadas de madeira são feitas a partir de pequenas maquetes em barro, feitas muito rapidamente, muito intuitivamente, e depois, a partir daí, mesmo durante o processo de corte e de montagem das peças, as peças só são consolidadas e coladas no fim, portanto é sempre possível voltar atrás, recomeçar, alterar. Portanto, há um lado muito intuitivo no processo todo, muito que é feito. Todas aquelas camadas são diferentes umas das outras por pequenos milímetros, e no corte às vezes a serra vai um bocadinho mais para ali ou um bocadinho mais para aqui, e portanto as coisas nunca é possível prever completamente o que é que vai acontecer. E portanto, a partir dessa altura deixei de usar os títulos. Agora voltei outra vez. Eu acho que também, só um comentário final. Eu achei engraçado também que as peças onde o Rui diz que se calhar por falta de confiança era preciso ancorar aquilo numa coisa que o predatava. Eu acho engraçado que todas aquelas peças que o Rui mostrou também estão ancoradas numa peça predatada, ou seja, o Poussin estava a trabalhar sobre um mito que era pré-existente, ou seja, continuava ali numa linha de segurança. Exatamente. Eu acho que estamos todos, como dizia o Barraque sobre ele e o Picasso, presos por uma corda a subir uma montanha, não é? Todos montanhistas presos um ao outro por uma corda, e isto é uma longa corda que vem desde o tempo de sabe-se lá. Claro. Obrigada. Próxima palavra, quem quer contribuir? Eu gostava de ouvir o Rui sobre a questão da arquitetura, porque ao longo dos anos cresci a ver a escultura e as instalações do Rui Sanches e sempre estabeleci uma relação visível, não é, com a arquitetura, o espaço, a escala, os materiais de construção, as curvas de nível, não é? Há estas formas em torção que remetem para maquetes de arquitetura. Evocou as portas e o espaço, as questões do espaço, mas gostava de ouvir um pouco mais sobre a questão da arquitetura. Que falsa arquitetura é esta? Que é uma finta ao espectador permanentemente, não é? Mas qual é a sua relação com a arquitetura, Rui? A minha relação é de amizade profunda.
Eu gosto muito de arquitetura. Nunca não tenho nenhuma formação de arquiteto, obviamente, mas interessa-me muito, vejo muita arquitetura e acho que há uma relação muito próxima entre a arquitetura e a escultura. No limite, são muito parentes, muito chegados e, portanto, o facto de a escultura não precisar de cumprir determinado tipo de funções sociais, não é? Não é preciso que a chuva não entre, não é preciso que as pessoas possam entrar pela porta dentro, não é preciso que as pessoas possam dormir naqueles espaços. Torna essa relação com a arquitetura mais diversa, se calhar, e também introduz, eu falava no início daquela questão da factualidade, que a arquitetura é muito factual, não é? Nós estamos dentro de um espaço arquitetónico, é uma coisa muito presente e muito óbvia, muito forte. E no caso da escultura, ou na minha escultura, pelo menos, eu tento que essa relação seja mais diversificada. Criar tempos diferentes, criar espacialidades diferentes, criar espaços que são espaços com a escala humana de 1 para 1, real, mas depois, numa certa lado da escultura, por exemplo, há um espaço que já tem mais que ver com a maquete arquitetónica e não com a própria arquitetura, e em que há uma espécie de desaceleração do tempo, em que nós nos podemos sentir pequeninos e poder entrar dentro daqueles buracos, daqueles espaços. Isso interessa-me muito, esses vários tempos e a passagem de registros mais narrativos, factuais, para registros mais ficcionais, quase como se fosse na literatura poder passar de uma descrição para um poema ou para uma outra coisa, haver assim esses registros diferentes, de narratividade diferente, a consciência, eu acho que penso eu que todos os escultores têm muito essa consciência da relação com o corpo do observador, não é? Estamos sempre a tratar de coisas que estão no espaço do observador e que vão estar colocadas numa determinada maneira no espaço, a uma determinada altura, a uma determinada distância, em que o espectador vai se aproximar, o espectador tem 2 olhos, a uma determinada altura, anda erecto no espaço, tem 2 pernas, só tem olhos frontais, não tem olhos na cabeça, de trás, não tem... E, portanto, há essa relação antropológica muito forte da maneira como nós vemos, e interessa-me tornar isso consciente de alguma maneira, não é? Portanto, haver essa consciência, e eu acho que tem muito a ver também com a herança minimalista, essa questão da consciência do presente, da consciência de quando o observador está ali, ter consciência de que está ali, que não está noutro sítio qualquer, que aquele é um momento especial, único, que não vai ser repetido, naquele momento em que está, naquele ponto, a olhar para aquela coisa, e isso, depois, uns minutos depois, os olhos já estão a olhar para outra coisa, o corpo já se desloca de outra maneira, e, portanto, há essa noção de que cada momento é um momento irrepetível, que eu acho que tem muito a ver com a questão do et in arcade ego, com a questão da morte, com a questão de que a escultura põe constantemente, não é? E a arte em geral, não é? Estamos sempre a falar da morte, estamos sempre a falar de qualquer coisa que não se repete, qualquer coisa que o tempo está sempre a contar, não é? Estamos sempre a avançar e vamos avançando, e pronto, e é isso que nós fazemos. E o que está a avançar também sempre são as memórias dos tempos felizes, não é? As Arcádias perdidas, não é? A tua Arcádia é realmente o momento alto da arte, não é? Que é a escultura e a arquitetura totalmente envolvidas em si, dentro de si, não é? Aquela peça extraordinária que me tem mantido em hipnose há um mês, e que estava nesta última mostra que tu fizeste nos Irmãos Mateus, é verdadeiramente um edifício humano, mas é um edifício, e lá dentro está realmente uma escultura, não é? É um edifício que é arquitetura de um corpo, e depois, de facto, a escultura está completamente virada para dentro
embutida dentro daquele coração, daquela espécie de afeto que é a gruta, não é? Que é realmente a Gruta de Altamira, é o nascimento da arte, realmente é a memória. É a memória de um lugar perdido, de uma Arcádia perdido, que era a Rua Garcia da Horta, e, portanto, essa escultura tem-me trazido em hipnose, não é? E portanto, eu creio que estamos na arte. Tu és o artista total, porque és arquiteto e és escultor, e agora até também e agora não, sempre foste escritor, porque escreves também realmente de uma forma arquitetónica e escultórica a própria palavra, como vamos ver na sexta-feira, certamente muito encantados. Portanto, é realmente um caso de arte total, não é? Verdadeiramente arte total. É o Miguel Ângelo, quer dizer, de facto, pronto, é o Miguel Ângelo da Rua Garcia da Horta, ou da rua, não sei onde é que tu moras, não, moras ali no Largo do Caldas, quer dizer, quer dizer, são verdadeiramente perante o deserto em que vivemos, subitamente encontramos novamente essa ligação indissociável, essa relação misteriosa, não é? Em que a palavra é dada à peça como uma chave para o espectador, para o leitor, para o visitante, não é? Para o visitante poder abrir o indecifrável desse afeto, dessa ligação saudosa da arquitetura e de escultura, e da escultura. Quando a arquitetura e a escultura eram realmente, como vemos nas peças, por exemplo, do Miguel Ângelo, não é? Agora estou-me a lembrar do Miguel Ângelo, não sei porquê, podíamos estar a lembrar, enfim, toda a arte houve lá Altamira. Altamira também é uma catedral. Realmente a Sagrada Família, de facto, que estamos a assistir à continuação da construção, não é? Essa escultura e arquitetura, aqueles escultores que estão a fazer a Sagrada Família, não? São também arquitetos, não é? O pintor, o Caravaggio, também era um arquiteto, realmente, não é? E isso, ao ver aquela tua escultura tão... Até fui batizá-la, até lhe arranjei um nome, inventei-lhe um nome para me poder... Para não a esquecer, não é? Para poder pensar sobre o que ali estava. Num dia em que as palavras eram difíceis, não é? Porque tu rapidamente apresentaste o trabalho e depois deixaste um longo silêncio, ficou uma conversa ensurdecedora dentro de mim, não é? Que ainda não me abandonou. E realmente aquela figura olhando para dentro do seu corpo, que é a escultura, não é? Porque a maior escultura qual é? É o corpo humano. É o corpo humano olhando o seu corpo decepado em edifícios desta própria escultura, não? Escultóricos, não é? Um dia eu estava dentro de uma igreja, num concerto, e alguém, muito especial para mim, me ensinou que aquela cornija, não é? E que aquele arco e aquela coluna era uma parte do corpo, era o corpo humano que estava ali. Aí percebi tudo, não é? Percebi tudo, não. Tem sido muito complicado perceber, porque é muito difícil. Pronto, porque é realmente misterioso, e isso no teu trabalho está extremamente presente, não é? De facto. O corpo humano, a arquitetura, e a arquitetura que entra em tensão com a escultura por causa de alguma coisa irrepresentável, de algum mistério irrepresentável, que é a academia, que é a Arcádia, não é?
depois desta partilha entusiasta do André Gomes, sempre aqui um visionário. Quem quer... Muito... Estou? Olá, obrigada antes de mais. Há bocadinho utilizou as palavras confiança e inconsciência na mesma frase e despertou-me aqui alguma coisa. Eu fiquei curiosa de que maneira é que no corpo de trabalho do Rui encontra essa ligação e como é que essa inconsciência acaba por ser um veículo no seu trabalho, porque enquanto jovens artistas, e talvez todos os artistas tenham esta falta de confiança no momento em que produzem a obra de arte, se vai interessar ao público, se vai ser boa, o que é que as pessoas vão achar. Eu própria estou nessa fase de construção, então é por isso que faço essa pergunta de qual é que é o momento em que o artista tem a confiança, se é que tem, até pode não ter e fingir que tem. Até, também falou de intuição. Como é que estas 3 palavras se manifestam no seu trabalho? Como é que, a partir de que momento é que olha para a obra e diz ok, está bom? Ou não está bom? Pois, é um problema sempre, todos os dias, não é? Eu acho que nós quando trabalhamos temos, assim, para simplificar, temos dois momentos. Um em que estamos completamente embrenhados no trabalho que estamos a fazer, não é? E não racionalizamos muito, ou nada às vezes, não é? Estamos completamente metidos dentro daquilo que estamos a fazer. E depois temos de vez em quando parar e ver o que estamos a fazer como um espectador que não somos nós. Temos que ter essa distância crítica em relação ao que estamos a fazer e tentarmos ser criteriosos e exigentes em relação àquilo que fizemos, não é? E, portanto, essa espécie de situação esquizoide, em que há duas formas de atenção, 2 formas de nos envolvermos com o trabalho, eu acho que é importante. E a inconsciência e a confiança estão ligados, ou seja, nós temos que temos que ser um bocadinho inconscientes para ter confiança naquilo que estamos a fazer. Não podemos ficar paralisados pela falta de confiança. Temos que ser capazes de mergulhar inconscientemente sem saber se se a piscina é muito fundo ou não e ter essa capacidade de arriscar. E esse lado eu acho que é muito importante desenvolvermos. E isso exige uma certa endurance, não é? Para não ser, ou é totalmente inconsciente, então só fazemos disparates, não é? E não temos a tal capacidade crítica em relação ao que estamos a fazer, ou se não, exige uma certa capacidade de resistência, sobretudo quando somos mais novos, porque não é fácil, as coisas não são fáceis, vamos enfrentar provavelmente reações menos boas, vamos enfrentar críticas, vamos enfrentar reações que nos podem tornar a vida mais complicada ou mesmo paralisar-nos. E, portanto, eu acho que esse lado da inconsciência é boa. É bom haver essa oscilação entre a consciência, por um lado, a inconsciência, por outro lado, a inconsciência, por um lado, e a confiança, por outro, que nos dá a racionalidade e a capacidade crítica que temos em relação ao nosso trabalho. Nós temos que olhar para o nosso trabalho de uma forma desapaixonada, crítica, distanciada e ser capaz de dizer, pronto, ok, não está mal, vamos em frente. Mas tem que haver o outro lado também, da inconsciência. Estarmos completamente livres quando estamos a fazer as coisas, não estarmos demasiado presos à que estamos a fazer, a sermos uma espécie de meta-autores em que estamos constantemente a ouvir uma voz que está a criticar aquilo que estamos a fazer. Temos que deixar fluir o que estamos a fazer, deixarmos mergulhar no que estamos a fazer, e esses 2 momentos têm que existir, acho eu, pelo menos na maneira como eu concebo o ato criativo, tem esses dois lados.
Uma última questão, ou damos a sessão por encerrada? Régis Salado. Não é bem uma questão, mas era possível voltar a ver a obra na Ermida, no sítio do Altamor? Agora carreguei aqui uma coisa qualquer, Sim, não sei o que aconteceu. Basta clicar no verde, se calhar, para ampliar. desculpa, eu não queria complicar a sessão. Ficou tudo pequenino. Clicar no verde, não? Portanto, não há reversibilidade. Sim, já está melhor. Não é. Pelo menos já está melhor. Mas vamos voltar aqui rapidamente. É isso. Ok. Exatamente. Portanto, esta é a obra da Ermida e a seguir é o que se vê no interior, não é? Tem. Ok. Esta obra tem título, chama-se Eco. Eco. Eco do personagem mitológico. Sim. É Eco. E depois a seguir vê-se... Depois a seguir vê-se o Ok. interior. Pronto. Portanto, mais uma vez é essa coisa dos dois Sim. tempos ou dois espaços, não é? Por um lado é esta forma muito, muito organizada, de um paralelepípedo vertical, são mais ou menos 2,80 metros de altura, Sim. e a parte verde tem mais ou menos 80 centímetros. De facto, Claro. eu achei extraordinária a sucessão das duas imagens. Porque, aliás, está a falar às vezes de espectador e às vezes de observador. E achei interessante. Portanto, o que implica uma forma, se calhar, mais participativa ou mais ativa. Mas no caso destas duas perspectivas, uma de fora, uma mais dentro, acho que consegue produzir com o mesmo objeto, de facto, dois mundos, quase dois universos. Cada um tem uma força plástica extraordinária e são muito diferentes e, ao mesmo tempo, têm uma coerência e uma ligação. O que achei muito marcante na segunda imagem, se pode mostrar, é que o que nós vimos no seu trabalho, como, no fundo, no trabalho da acumulação das madeiras, com a cor da madeira, quase como uma forma externa a designar uma silhuete ou um perfil, às vezes vê-se quase como um perfil, aqui torna-se uma coisa muito mais orgânica e interna, são um pouco entralhas que aparecem. Sim. Que o eco e também a ecografia, de uma certa forma. Ecografia. E, enfim, achei produzir uma peça que tem esta riqueza de duas perspectivas tão fortes e a transbordar dois universos, de facto, acho esta obra muito marcante. Pode ser vista, portanto, na Ermida... Não. A obra está no meu ateliê. Está no seu ateliê. Ok. Pronto. Está lá guardadinha. Mas vai ser exposta... Já foi exposta mais do que uma vez. Okay. Foi feita a pensar naquele espaço, quando me convidaram para fazer lá uma exposição, mas depois disso já a mostrei noutros contextos, sem ser na Ermida. Ok. Pronto. Obrigado. Só para concluir, eu tinha duas questões muito práticas, muito concretas, Rui, que é a figura humana. Por vezes temos o rosto a surgir nas instalações de Rui. E a segunda era a série que vimos aqui na Gulbenkian, instalada no átrio da Gulbenkian, que é as bolas, de onde vem aquele elemento. É só uma brincadeira com a esfera, ou há também memória da olaria ou outro tipo de memórias culturais? Não, em relação à esfera, não tem nenhuma relação com a olaria, eventualmente. Tem no sentido em que aquilo, como eu disse, são feitas maquetes. Era uma altura que eu fazia muitas maquetes de barro. Fazia várias, não é? Uma coisa muito rápida, muito simples, e depois escolhia algumas para trabalhar, outras ficavam abandonadas ou destruídas. E a forma, digamos, primordial de brincar com o barro é fazer uma bola, não é? E, portanto, é ter o barro na mão e construir uma almôndega, e a partir dessa almôndega foi o que eu fiz, foi uma almôndega, e depois fiz a almôndega em ponto grande. E a presença da cabeça humana é uma espécie de série sem fim que eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos, desde as primeiras foram em 1992, e é sempre a mesma cabeça, é sempre a mesma matriz que serve para todas, é uma cabeça sem género, não é homem nem mulher, é um ser humano, e é uma cabeça que eu tenho repetido
inúmeras vezes em formatos diferentes. Em formatos não, formatos propriamente o tamanho é sempre o mesmo. Tenho dois formatos, um tamanho quase natural e reduzido a metade. Também é uma versão mais pequena. E tenho usado em diversíssimas variações ao longo do tempo. Bom, muito obrigado, Rui Sanches, e uma salva de palmas para concluirmos a nossa sessão. Obrigado. Obrigado pela vossa presença mais uma vez. Obrigado, Rui Sanches, e deixo-vos só o convite para dia 17 de maio, portanto, a próxima... Desta sexta-feira, 8 dias, nesta mesma sala, recebemos a artista francesa Orlan, que nos vai oferecer uma masterclass às 15 horas. Às 18 horas vamos ter um screening, uma hora de filmes da Orlan, seguida de um debate entre a Orlan e o Yannick Liguianton, curador que vem de Paris também, debater a obra da Orlan, sobre a qual já muito escreveu. E será um prazer ter-vos connosco. Passem a palavra. A Orlan é uma artista muito importante da contemporaneidade, trabalha o corpo, o género, o feminismo, a relação entre cirurgia plástica e performance. Será um momento alto do nosso ano letivo. E dia 22 de maio recebemos aqui, neste ciclo Great Artists on Campus, a Carla Filipe, uma importante artista portuguesa também, não desligada destas questões do feminismo também. Obrigado a todos e até breve.